Opa, meu querido, olha só, o presidente Lula assina contrato de concessão da BR-381 em Minas Gerais. E Lula dá uma pancada no governador Romeu Zema. Romeu Zema foi postar situações de gastança do governo e tal e coisa. O que está acontecendo hoje, gente? Isso é herança do bolsonarismo, tá? O governo fez um programa de renegociação das dívidas dos estados. O que é isso, Andréia? Vários estados devem milhões e milhões, bilhões de reais para a União. Esses estados vai e pedem dinheiro emprestado para a União pega e empresta. Aí depois, muitos estados têm dificuldade de pagar. E outros estados são caloteiros mesmos, não querem pagar. Aí foi apresentado, foi aprovado um projeto de renegociação, de um programa de pagamento para esses estados. Aí o que aconteceu em relação aos governadores, notadamente bolsonaristas? Hã? A ingratidão pura, metendo o cacete na União, metendo o cacete na União. Mas eles estão fazendo isso não é porque o programa é ruim, é porque eles são bolsonaristas e eles querem holofotes, porque o ano que vem tem ano de eleição, aí tá aquela briga que eu mostrei para vocês, entre eles mesmos, para ver quem é que aparece mais, quem é mais tiro, porrada e bomba, para ver se tem um voto dos imbecis e consegue ter alguma capilaridade política ou relevância. É isso que eles estão fazendo, porque é um absurdo. Aí eu me lembrei, em relação a governadores, né, da situação do calote de Bolsonaro do ICMS combustíveis. Bolsonaro em 2022, isso é relevante, porque está conexo uma coisa com a outra, para você entender o mau caratismo do bolsonarismo incrustado em vários governadores pelo Brasil. Tudo por causa de palanquete político para atacar Lula, porque ano que vem é ano de eleição e eles querem serem candidatos da extrema-direita, dos imbecis, que acredita neles ainda. Aí tá dentro desse contexto. Você lembra do calote do ICMS combustível? O ICMS é um imposto de competência tributária dos estados. Os estados que têm a competência tributária em relação ao ICMS combustível. É eles que recebem tal e tal coisa. Bolsonaro, em 2022, precisava baixar o preço da gasolina de tudo quanto é jeito. Precisava baixar. E Bolsonaro não teve coragem de intervir na Petrobras. Bolsonaro chegou a fazer vídeo, tem vídeo aí dele, falando que eu não posso intervir na Petrobras, porque não sei o que, pode. A Petrobras é uma sociedade de economia mista, é vinculada ao governo executivo, tanto que é o presidente da República que escolhe o presidente da Petrobras. Exatamente porque o governo federal tem a maioria das ações dentro da Petrobras. Como ele é o sócio majoritário, tem a maioria das ações, uma vez que ela é uma sociedade de economia mista, uma SA, ele pode, e ele é aquele que indica o seu presidente, e pode sim estabelecer ali situações como Lula fez, por exemplo, assim que assumiu. Só que Bolsonaro não teve coragem, porque ele ia atingir a elite. Porque os sócios grandões lá da Petrobras é elite, é os ricos bilionários. Aí ele não teve coragem de fazer isso. Aí o que ele fez? Deu calote no ICMS combustível dos estados, com a cumplicidade do Congresso Nacional que estava comprado pelas emendas secretas que eu acabei de explicar. Você lembra da PEC do calote? Além do calote nos precatórios, Bolsonaro deu calote nos estados. E esses mesmos governadores, em sua maioria, fizeram o quê? Ficaram caladinhos. Não deram um pio no calote que Bolsonaro deu no ICMS e combustíveis dos estados. A esses mesmos cretinos e canalhas, assim que Bolsonaro não foi reeleito e Lula sumiu, o que eles fizeram? Aí eles deram o grito. Ah, eu quero receber o dinheiro do meu ICMS. Esses mesmos cretinos foram lá no Supremo Tribunal Federal para o Supremo intervir e Lula teve que pagar e está pagando.
vários bilhões. Só o ano passado foi mais de 20 bilhões de reais que Lula teve que pagar do calote que Bolsonaro deu nos governadores e os governadores ficaram caladinhos e que depois deram o grito. Lula pagou e vai pagar, porque ele tem compromisso. São esses mesmos governadores agora que estão novamente sendo canalhas e tentando bater no governo. Por quê? Porque querem palanquete. Porque o ano que vem é ano de eleição e eles querem substituir o inominável, inelegível, daqui a pouco, presidiário Bolsonaro, já que ele não vai poder concorrer ao pleito eleitoral. Aí eles vendem a postura de tiro, porrada e bomba para ver se consegue o capital político de Bolsonaro. Pegou o código, não foi? Eu só faltou desenhar. Então, pelo amor de Deus, bota, bota, bota! Aqui vocês não enganam, não. Aí o que aconteceu aqui com o Zema? Olha o que o Zema postou nas suas redes sociais. O governo federal quer que os estados paguem a conta de sua gastança, com vetos ao Propag. Quer obrigar os mineiros a repassar 5 bilhões a mais em 2025 e 2026, apesar do recorde de arrecadação federal, 2,4 trilhões em 2024. É dinheiro para sustentar privilégios e mordomias. O governo aprova um programa de renegociação, facilitando o pagamento, e ele vai e ataca o governo por isso. O caloteiro aqui está atacando o governo Lula. E o estado de Minas Gerais é um dos principais, que tem uma das maiores dívidas com o governo federal. Na hora de ir lá e pegar o dinheiro, pegou. E agora o governo faz um programa para facilitar, ele ainda ataca o governo. Olha o que o Lula falou, depois eu vou te mostrar o que a Haddad falou. Mas não, antes disso eu vou te mostrar o que o Zema fez. O Zema está tão preocupado com o povo mineiro e com a dívida, que é aqui, ó, vamos relembrar. Zema inclui aumento de 300% para si mesmo em plano de recuperação fiscal de Minas e veta reajustes. Ele aqui, ó, aumentou o próprio salário dele em quase 300%, salvo engano, 298% de aumento dele, para o salário dele. Aí, concomitantemente a isso, ele aprovou na Assembleia Legislativa um projeto de lei que aumentava os grandes salários lá de Minas Gerais. Mas dos servidores públicos em geral, daquela senhora que é professora, daquele senhor que trabalha na área da merenda, daquela senhorazinha que trabalha na área da limpeza, ele congelou o aumento de salário. Aumentou em quase 300% o salário dele, aumentou também e a possibilidade de aumento dos super salários de Minas Gerais e para os servidores públicos em geral, ele congelou o aumento de salário. É esse aqui que diz que está preocupado com o povo mineiro. O povo mineiro realmente está pagando privilégio, mas não é de Lula, não. O privilégio que o povo mineiro está pagando está muito claro aqui para mim. Só é enganado quem é trouxa. Trouxa não, imbecil. Tadinha da trouxa. Olha aqui, meu querido. E Lula falou. Lula não aguentou e soltou uma para cima de Romeu Zema. Vamos colocar esse tico-tico aqui e vamos ver juntos. Queria tirar o chapéu para o nosso companheiro que fez uso da palavra, o nosso empresário que falou. Ora, porque é muito difícil aqui nesse palácio, é muito difícil numa reunião que a gente faça, um empresário ter a audácia ou a coragem de falar bem das coisas que estão acontecendo. Eu digo sempre que muitas vezes o empresário vem aqui no Palácio conversar com o ministro da Fazenda, fazer um acordo e sai com benefício de 6, 7, 8, 9, 10 bilhões de reais. Aí quando ele sai, que a imprensa pergunta, e daí? Tudo bem? Não é suficiente.
Ou seja, porque a palavra obrigado é tão simples, mas para falar a palavra obrigado tem que ter grandeza. As pessoas têm que ter grandeza, têm que ter caráter, humildade, para agradecer uma coisa que é feita. Esse acordo das dívidas de Minas Gerais, dos estados como um todo, o governador de Minas Gerais deveria vir aqui, me trazer um prêmio como esse que o Clésio trouxe, me trazer um prêmio, me trazer um troféu do primeiro presidente da República que ele tem conhecimento, que nunca vetou absolutamente nada de nenhum governador, de nenhum prefeito, por ser contra ou por ser oposição. Se ele tivesse, você poderia mandar um para ele me entregar, porque o que nós fizemos para os estados que não pagavam a dívida, talvez só Jesus Cristo fizesse se ele concorresse à presidência da República desse país. Porque essa é uma escola de vida que eu tenho. A primeira coisa que eu fiz quando ganhei as eleições foi chamar os 27 governadores de estado aqui no Palácio para dizer o seguinte: eu quero saber quais as obras importantes que vocês têm. E foi por isso que nós produzimos o PAC, com investimento de 1,7 trilhão, com as obras que os governadores colocaram no PAC. Não foi uma obra inventada pelo Lula, não foi uma obra inventada pelo chefe da Casa Civil ou pelo Renan, não. É uma obra que eles disseram. As principais obras que nós precisamos tomar essas, e nós, então, colocamos no PAC. Pelo menos isso deveria agradecer. Pelo menos isso. Mas ele fez uma crítica profunda, desnecessária. Eu vou relevar isso porque o papel do presidente da República, num ato como esse, não é falar mal de ninguém, mas é falar bem do que está acontecendo aqui. Bom, mas eu queria deixar isso para vocês entenderem que isso é herança maldita do bolsonarismo. A ingratidão, a falta de reconhecimento e o cinismo e a canalice. Mas a gente tem que parar um pouquinho. Opa, opa, opa. Por que Romeu Zema está assim, André? De fato e de verdade? Porque ele não vai poder participar do pleito eleitoral para tentar a reeleição lá no estado de Minas Gerais o ano que vem. E eu sei que a extrema-direita está puxando os cabelos de desespero com a aliança do PT com o PSD de Gilberto Kassab e também de Rodrigo Pacheco. E é quase que público e notório que Rodrigo Pacheco vai lá para Minas Gerais, ele é mineiro, para concorrer a governador do estado de Minas Gerais. E se ele tiver o apoio de Lula, vai ficar mais fácil, logicamente. E se Lula tiver o apoio do PSD, vai ficar mais fácil Lula se reeleger em 2026. Então é por isso que tem essa situação também do Zema, que é vociferada, não se engane, pelos outros da extrema-direita. Porque eles vão tentar minar de tudo quanto é jeito as alianças de Lula com os partidos aliados. Porque sabe que em 2026, e assim como em 2022, que Lula não ganhou, porque a esquerda toda votou, não, a esquerda e o campo progressista, por si só, não conseguiria eleger Lula. Grande parte da direita, que estava de saco cheio e continua estando de mais saco cheio ainda, de Bolsonaro e de seus extremistas, votaram em Lula. E o que a extrema-direita vai tentar fazer é tentar ruir essas alianças com o centro e com parte da direita que não é golpista, que é democrata. Porque se eles conseguirem fazer isso, Lula não se reelege. Não se reelege. Então é por isso também que está essa situação. Porque eles querem minar, não tenha dúvidas, principalmente a aliança de Lula, do governo Lula, com o PSD, especialmente dentro dessa seara, com Rodrigo Pacheco.
Pegou o código? Por isso que eu digo, enquanto eles estão esperneando, usando o seu direito do jus esperneandi, Lula está articulando, Lula está conversando. E tem que ser. Por quê? Lula não governa sozinho. Tem gente, até de esquerda, como eu, que vem aqui, mete o pau em mim, porque fala, gente, para. Lula governa sozinho? Não, não governa. Então vamos trabalhar dentro do campo do real? Porque se a gente ficar dentro de um campo de um ideal que nunca será atingido, pelo menos dentro dos 30 anos, 50 anos para frente, a gente vai ser vencido e derrotado em tudo. E vamos ser tão alienados e imbecis quanto a extrema-direita. Vamos trabalhar dentro do campo do real. Lógico, vislumbrando o ideal, mas dentro do campo do real. Senão a gente desconecta da realidade e não consegue acessar as pessoas. E se não conseguir acessar as pessoas, tá fora. Tá fora. Por isso que eu falo aqui, quem gosta fica, quem não gosta vai se lascar. Eu não tô aqui para passar mel no bigode do gato, do gado, de um lado do outro. Eu tô aqui para falar a verdade e para esclarecer as coisas como são. Lula não governa sozinho. Ele precisa do centro e de parte da direita, senão não governa. Assim como ele não foi eleito sozinho. Ou foi? Não foi. Então, ó, vamos respirar e não ser imbecis. E trabalhar contra a gente mesmo. Pega o código, meu querido e minha querida. Agora, dentro daquele ambiente que eu tinha falado para vocês, das emendas do Flávio Dino ontem participou de um evento. E ele falou, e eu quero compartilhar com vocês um tico-tico da fala de Flávio Dino. Até porque eu tô com saudade do Flávio Dino, né, gente? Flávio Dino é muito importante no Supremo Tribunal Federal, claro, mas faz muita falta no campo político, não é? Porque ele, enquanto ministro do Supremo Tribunal Federal, ele tem que ter uma postura mais reservada, não é? Não é uma ação política da parla, da fala, não é? Da dialética. Ele tem que ter uma postura mais reservada enquanto juiz, enquanto ministro do Supremo Tribunal Federal. Então eu sinto saudade de Flávio Dino, não vou mentir. Por isso que eu vou botar ele aqui. Falou ontem e eu quero compartilhar com vocês um tico-tico da fala dele, que sempre é uma aula para todos nós, as manifestações de Flávio Dino. Sempre oportunas, necessárias e pedagógicas, não é? Então vamos ver aqui um tico-tico da fala dele. Ele postou no Instagram dele. Vamos ver juntos aqui. Tá aqui, ó. Aplicação do dinheiro público, cada vez mais escasso. E por isso a corrupção é cada vez mais um crime mais hediondo. Nós estamos vendo as dificuldades fiscais no país e no mundo. E no momento em que R$ 1 pertencente à sua excelência, o povo, não é aplicado em proveito do interesse público e se transforma em inexplicáveis fortunas privadas, é claro que este é um assunto prioritário para o sistema de justiça. Esta aplicação do dinheiro público, cada vez mais escasso. E por isso a corrupção é cada vez mais um crime mais hediondo. Nós estamos vendo as dificuldades fiscais no país e no mundo. E no momento em que R$ 1 pertencente à sua excelência, o povo, não é aplicado em proveito do interesse público e se transforma em inexplicáveis fortunas privadas, é claro que este é um assunto prioritário para o sistema de justiça. Esta aplicação do dinheiro... Exatamente isso. E é interessante a gente parar e raciocinar. Flávio Dino está sendo atacado, notadamente pela extrema-direita, porque ele está exigindo uma postura proba de políticos. O que é isso? Ele está exigindo uma série de medidas que combate de fato e de verdade a corrupção no Brasil. E ele está sendo extremamente atacado pela extrema-direita. Aí você fala assim, ué, André, mas aí eu fico sem entender, porque
Essa galera da extrema-direita fala que eles são contra a corrupção. Se eles são contra a corrupção, por que eles estão atacando Flávio Dino? Já que Flávio Dino está adotando uma série de decisões judiciais, uma série de medidas e exigências para exatamente evitar a corrupção. Muito interessante isso. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A corrupção que Flávio Dino quer combater é a corrupção de fato e de verdade existente no nosso país. É a corrupção que atinge gente de terno e gravata. É a corrupção que vai alcançar milionários e bilionários, deputados, senadores, prefeitos, governadores. Que é, de fato e de verdade, a corrupção nesse Brasil. Essa é a corrupção que Flávio Dino está combatendo e está indo para cima. A corrupção que a extrema-direita diz combater é uma corrupção que está ligada ao falso moralismo, em que intrinsecamente está incrustado o racismo cultural. O combate da corrupção para eles, na verdade, é um instrumento de combate e de humilhação ao pobre, ao negro e ao mestiço. Essa é a diferença. Flávio Dino está tentando combater a corrupção de verdade no país, que atinge colarinhos brancos, a elite brasileira. E a extrema-direita, quando ela fala em combate de corrupção, ela fala e glorifica o policial que está batendo no pobre, no negro na rua. Porque eles usam desse pseudo combate à corrupção como um instrumento para vociferar o racismo que eles têm. Não só o racismo racial em relação à pele, à cor da pele, mas o racismo cultural, em que se é pobre, branco, se é preto, se é mestiço, é corrupto, é bandido e tem que ser tratado no cacete. Eles não conseguem enxergar que a corrupção que Flávio Dino está tentando combater é a real corrupção do país. Só que existe também toda uma instrumentalização de mídia corporativa, de tal, que tenta trazer isso aqui, ó, é esse tipo do falso moralismo que está incrustado, o racismo cultural. Isso tá 24 horas na TV, gente. Tá ou não tá? Você vai assistir um jornal, principalmente local da sua cidade, só dá isso. É o pobre, o negro, o mestiço indo para cadeia. Às vezes porque furtou 1 litro de leite. E eles colocam isso como uma espetacularização e tal e coisa. Enquanto isso, os de colarinho branco, onde está a corrupção de fato e de verdade, está roubando milhões, bilhões. E ninguém fala nada. Não existe esses holofotes. Por isso que eu digo que a mídia corporativa tem responsabilidade e é copartícipes nesse sistema de corrupção de verdade do Brasil, onde eles manipulam as pessoas, notadamente da extrema-direita, através do discurso de ódio contra os negros, pobres e mestiços. E a partir de uma busca pelo moralismo que esconde o racismo, na verdade. Por isso que Flávio Dino está sendo tão atacado pela extrema-direita, porque ele está tocando no ninho do vespeiro, onde realmente tem corrupção no Brasil. E eles insistem no tiro, porrada e bomba contra negro, pobre e mestiço. A polícia de Goiás que o diga, a polícia de São Paulo que o diga, não é? E esse sistema, muitas vezes, ele é até inconsciente. Ele é até inconsciente. Porque muitas pessoas que vieram de origem muito pobre, ele tem tanto ódio daquilo, né? A raiva que veio da humilhação, da restrição a bens, da restrição, às vezes, até a alimentos, traz uma raiva na pessoa, que ela torna em indignação ou que ela torna em ódio.
E a extrema-direita canaliza essa raiva para o ódio, a partir de seus discursos hipócritas de falso moralismo. Ela canaliza isso para o ódio. E o ódio cega as pessoas. O ódio tem a capacidade de refletir em ações primitivas por parte das pessoas, onde as pessoas têm destruído a sua capacidade de reflexão, têm destruída a sua capacidade de crítica, e ela age com ódio. Contra quem, Andréia? Contra o igual. É o oprimido que se torna opressor. É o pobre que oprime o próprio pobre. Enquanto isso, reitero, a elite branca, que tem como jagunço a classe média privilegiada, está roubando e saqueando os cofres públicos. E o problema no Brasil é o preto e o pobre e o mestiço, que às vezes está roubando para comer. E é isso que a gente vê na TV. Ou não? Por isso que eu digo, repito, a extrema-direita no país, ela trabalha a favor da elite. Porque ela recrudesce essa narrativa de criminalização dos mais vulneráveis. E cria um sistema de manipulação a partir do fundamentalismo religioso, em que o oprimido se torna opressor do próprio oprimido. E isso é muito grave. Por isso que é tão importante a comunicação, a informação em todos os campos. Porque essa situação da extrema-direita, ela tem um objetivo certo e determinado, que é a manipulação dos consentimentos, que é a manipulação da opinião pública, que é a destruição de qualquer capacidade crítica. E tudo agravado com o fundamentalismo religioso. E isso é o retrato perfeito do que se entende como fanatismo, onde a pessoa faz o que está fazendo sem nem saber o porquê que ela está fazendo. Mas ela faz. Tudo calcado em ações primitivas, de violência, de preconceito e sem qualquer capacidade de reflexão. Tudo porque ela acreditou nesse discurso de falso moralismo de Deus, pátria, família e liberdade. Onde aquelas pessoas que vendem essas mentiras não são exemplo de patriota. Bolsonaro foi expulso do exército. Não são exemplo de família. Bolsonaro trocou 2, 3 esposas por uma mais novinha. Onde não são exemplo de liberdade. Tentaram dar um golpe de Estado, onde seria cerceado a liberdade das pessoas. A liberdade para eles é para o cometimento de crimes. É para calúnia, difamação, injúria, incitação ao crime e ameaças. E liberdade para isso, você pode até fazer, mas você vai ser responsabilizado. E depois que for responsabilizado, não adianta vir com esse discursozinho de que está sendo perseguido pelo sistema, que não faz parte do sistema, sendo que defende bandidos de colarinho branco, sendo que vota contra, por exemplo, a alíquota zero para a cesta básica, para atender os mais pobres, sendo que vota a favor da elite com a taxação, né, da comprinha da Shein, e depois ainda tem a capacidade de fazer vídeos cínicos com deturpações de informações, com omissões de informações relevantes, tudo para manipulação da opinião pública, através, novamente, do pseudo Deus, Pátria, Família e muita patifaria. Toca no like e bota. Aqui não. Aqui não. E aqui é o seguinte, gostou? Curte a live. Se você gostou, curte a live para o YouTube indicar para mais pessoas. Deixe o seu comentário, que ele é muito importante. E compartilhe. Vamos alcançar mais pessoas. Nós precisamos, urgentemente, trazer informações, conscientizações e conscientização para as pessoas.
dentro de toda essa sistemática que eu expliquei para vocês, muitas pessoas estão dentro do campo do inconsciente. E a verdade precisa alcançá-las. Para isso, nós precisamos compartilhar. Para isso, nós precisamos chegar até essas pessoas. Ai, Andréa, mas eles não querem saber, eles são violentos, eles não são o quê? É uma minoria. É uma minoria que é muito barulhenta, que são aqueles extremistas que a cada dia ficarão mais isolados. Mas tem muita gente acordando para a vida. Tem muita gente que votou em Bolsonaro que não vota mais. E tem muito mais pessoas e brasileiros de boa fé que precisam ser acordados dessa mentira que é o bolsonarismo. E se você não compartilhar, e se nós não chegarmos nessas pessoas, nós não teremos nenhuma chance de ajudá-las. É solidariedade. É solidariedade mesmo. Essa é uma ação de ajuda. Porque todo esse sistema, como eu expliquei para vocês, é um processo de manipulação muito bem elaborado. Onde eles trabalham notadamente a partir de meias-verdades, que são mentiras bem contadas. Onde eles misturam fatos, verdades com mentiras. E fica muito difícil de contradizer e de derrubar tudo isso. Por isso, eu convoco sempre vocês a curtir, porque o YouTube vai indicar para mais pessoas, a compartilhar e a comentar. Porque só assim nós criaremos de fato e de verdade uma rede de resistência e de conscientização. De modo que nós conseguiremos, e nós já conseguimos, e paulatinamente vamos avançando, envergonhando a mentira e derrubando máscaras. E isso é muito importante. Tá bom? Então, toca no like e bota! Sem anistia, queremos justiça, somos resistência. Quem gosta, fica, curte, comenta e compartilha. Quem não gosta, Andréa, tá tudo bem. Tá tudo bem, nós estamos numa democracia, existe ampla manifestação do pensamento, ampla liberdade, não é? Mas aqui fica quem quer. E quem quiser só aprontar e agredir ou propagar mentira e fake news, também não fica aqui, é bloqueado. Porque aqui a gente não toca tambor para maluco dançar, até porque a gente não tem tempo para isso. Eu tenho um tempo para dar para vocês. Eu não tenho tempo para tocar tambor para maluco dançar. Então, meu querido, estamos juntos sempre em favor, em defesa da democracia. Viva a liberdade, viva a diversidade, viva nós, brasileiros, diversos e extremamente solidários, não é? E graças a Deus por isso. Muito obrigada, beijo no seu coração, até a próxima live, se cuida, tchau, tchau.